Saulo, é do conhecimento de todos nós, hoje, de todo o povo brasileiro, que o programa Pinga Fogo foi um marco para o Brasil e foi um marco para o espiritismo no nosso país e no mundo também. Como que foi a repercussão naquela época? Você que viveu ali, algumas pessoas, é claro, que nós temos conhecimento, viveram de longe, viram na televisão, a maior audiência do Brasil na televisão foi o programa Pinga Fogo. Mas você, como foi a repercussão? O que aconteceu naqueles dias, assim, antes e depois também do programa até? Olha, antes houve essa luta de bastidores, como há pouco me referi. E depois, para que possam ter uma dimensão do que aconteceu em torno deste programa, a primeira manifestação de grande cobertura sobre um programa de televisão foi uma edição especial do Diário da Noite e do Diário de São Paulo, os dois jornais de São Paulo, jornais líderes em vendas em São Paulo, fizeram uma edição especial no mês de agosto, publicando na íntegra este programa, tanto o primeiro como depois, no fim do ano, em dezembro, o segundo programa. A extensão dessa repercussão é que alguns grandes órgãos de imprensa repercutiram a nossa matéria. Colegas que estejam nos ouvindo, e para o público leigo, costuma-se dizer, cozinharam a matéria. Então, a imprensa do país inteiro procurou aquela manchete, sintetizou aquele texto, e esse texto foi publicado em sucessivas entrevistas e reportagens em publicações sem conta no Brasil inteiro. E um detalhe, está aqui no interior de São Paulo, hoje na cidade de São José do Rio Preto, o professor Benedito Silva, professor de Esperanto, assistindo o programa, professor de Esperanto e espírita, naquela época ele morava numa outra cidade chamada Monte Aprazível, ele pegou aquele programa, traduziu para o Esperanto, e aí a repercussão começa a ser no exterior. E esta matéria, este Pinga Fogo na íntegra, foi publicado numa edição de agosto de 1971, do final do mês, no Japão, numa revista chamada Oomoto. Esta revista, naquela época, foi distribuída em mais de 70 países, com o Pinga Fogo, portanto, a mensagem do Brasil, a mensagem do Espiritismo, a mensagem de Chico Xavier, já chegando a outros países. Em consequência da repercussão dada pelo Oomoto, o jornal japonês, também jornais de inúmeros países, que não cabe aqui enumerar, publicaram a matéria. Então, vejam vocês que uma reportagem que começou no Alto do Sumaré, em São Paulo, saiu pelo Brasil e foi repercutir pelo mundo. Este é o Pinga Fogo e este é o trabalho de Chico Xavier. Saulo, é muito interessante quando você faz essas colocações que, às vezes, a gente é do desconhecimento nosso ainda, né? Agora, nós sabemos também, já sabemos através de você também, no próprio DVD do Pinga Fogo, que você coloca lá as interferências que aconteceram antes, para não deixar passar o programa. Por exemplo, a Igreja Católica quis interferir e não deixar passar o programa. Não aconteceu isso? Não é que não deixaram passar. Interferiram de uma forma até esperada, de alguma forma esperada por muitos diretores. Jorge, quando eu apresentei a ideia à direção associada, que havia pedido a todos nós, repórteres, uma ideia de um nome capaz de alavancar a audiência de um programa até então líder de audiência, mas que estava em crise naquela época, em 71, e que eu apresentei o nome de Chico Xavier, justo, a preocupação, principalmente do Departamento Comercial dos Diários Associados, foi exatamente essa: como vai se manifestar a liderança da Igreja Católica no Brasil? E nós estamos, mais do que hoje, diante de um país com o rótulo de maior nação católica do mundo. Eu, então, coloquei para eles que a minha preocupação era do repórter, era uma grande verdade que precisava ser mostrada. Chico Xavier deveria vir a público, ao vivo, naquele estilo de programa, dizer o que ele queria, o que ele era, o que ele pregava, e isto, então, aconteceu. Graças a essa minha insistência, graças às discussões, foram vários dias em que eu recebi o não dos diretores, mas no fim ganhamos, para usar uma linguagem popular, me perdoe, ganhamos a parada conseguindo levar o Chico Xavier para aquele programa. E a manifestação da Igreja Católica foi ainda no mês de setembro, através de uma nota assinada por Dom Ivo Loscheider, naquele ano presidente da CNBB,
CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, se reuniu extraordinariamente no Rio de Janeiro só para discutir o assunto Chico Xavier na televisão brasileira, no programa Pinga Fogo. E assinar, e eu estarei publicando num próximo trabalho que a Intervidas vai lançar, o meu livro, onde vou contar episódios da vida de uma convivência de mais de 30 anos do repórter com o Chico Xavier. Eu vou publicar a íntegra dessa nota, em que eles fazem uma severíssima crítica a nós e exigiram que os diários associados publicassem a sua nota de protesto. Ela foi publicada em respeito à verdade e à liberdade. E a resposta que demos a este documento da Igreja Católica é que 3 meses depois daquela nota, nós levamos novamente Chico Xavier com dignidade, com respeito, e mostrando na entrevista a presença de líderes católicos entrevistando o Chico, participando do Pinga Fogo. É interessante quando a gente assiste o Pinga Fogo, para quem não assistiu, parece que a espiritualidade ela estava macumunada, por assim dizer, né? Porque tudo deu certo no Pinga Fogo. Eu sei que o trabalho de vocês deve ter sido gigantesco, mas parece que tudo dava certo no Pinga Fogo. Até o evangélico que você arrumou lá para fazer a pergunta, o evangélico fez a pergunta que o Chico Xavier queria, parece, não foi não? Acredito que sim. Para mostrar a lisura e a honestidade do trabalho, às vezes senhores, a batalha para o Chico Xavier no Pinga Fogo. Primeiro, a luta do repórter no sentido de convencer e fazer com que a direção associada tivesse coragem e aceitasse ter o Chico Xavier no programa. O segundo foi exatamente a repercussão do programa. Mas entre uma coisa e outra, foi a escolha dos nomes que deveriam participar do programa. Discutimos muito entre diretores e repórteres responsáveis pelos diários e emissoras associadas. Então, como é natural, recaiu logo os primeiros convites a dois líderes espíritas, Freitas Nobres e o professor Herculano Pires. No decorrer da conversa, coube a mim, com assistência de um colega já morto chamado Gonçalo Parada, que era chefe de reportagem, alertar a associada que nós queríamos fazer. O Chico não estava preocupado, já havia aceitado o meu convite, e não estava preocupado em saber quem ia participar da entrevista, muito menos o que iam a ele perguntar. Então nós entendemos que era digno e honesto para todos nós convidar todas as outras correntes de pensamento. A partir daí, nós tivemos, esse que você acaba de falar, o maior evangélico, líder evangélico no Brasil naquela época, era exatamente o pastor Manuel de Melo, que criou um grande movimento no Brasil chamado Brasil para Cristo. Convidamos Manuel de Melo, então nós tivemos o evangélico, tivemos o professor João de Escatimburgo e tivemos representantes que eram um grande líder católico. Então nós tivemos ateu, católico, evangélico, um líder judeu, artistas, indiferentes, enfim, toda a gama de pensamento nós levamos para o programa. Portanto, a entrevista, aí está, um total de 15 pessoas participando de entrevistas, desde os espíritas até os evangélicos, no caso Manuel de Melo, que era o maior líder evangélico aqui no país. Saulo, é do conhecimento também de todos que você, pela experiência, pela imparcialidade que você tem com suas reportagens, que tem até hoje, né, pela honestidade sua como repórter, um repórter que sempre prezou a transparência, mas por isso você sofreu muitas perseguições no Brasil. São 113 processos, pelas minhas contas, né, que nós vimos, 113, né? Prisão e deportação do país. Isso se deve principalmente à ditadura mesmo militar, assim, porque você era a pessoa que sempre procurou a verdade, sempre foi atrás da verdade. Por que tanta perseguição com quem procurava a verdade naquela época? É muito mais agora, até de cunho pessoal, embora seja profissional também. Sempre ouvi dizer, desde jovem, que a verdade dói. E eu fui o repórter que tive a dignidade, a felicidade e a coragem devida para arrostar com todos os problemas, com todas as dificuldades e contar a verdade. Quando se fala hoje, Jorge, no Brasil em corrupção, ela existe, lamentavelmente, em alta escala, mas ela não é privilégio deste governo. Ela é um elemento permanente na vida pública de muitos países, até dos países da cortina de ferro ao tempo da cortina de ferro. Então,
E onde estava a corrupção, onde estava a indignidade, onde estava o crime, onde estava a mentira, com a verdade absoluta, com riscos da própria vida, sem ser candidato a herói, mas com honestidade ao público que nos pagava e nos assistia e nos prestigiava. Quando eu digo nos pagava, porque nos dava audiência que revertia em benefício comercial para a emissora. Então, a confiança depositada a nós, chamados formadores de opinião, me obrigava a ser destemido e ter aquela coragem, até para enfrentar os poderosos civis e militares, que, dentro do seu direito, também se assim considerávamos, em 1964, encontraram uma forma de banir aquele repórter que incomodava tanta gente, de indigna e desonesta, porque os dignos e honestos tentaram me ajudar, me tirar do exílio e da cadeia depois de 2 anos e 2 meses de muito sofrimento. Mas a verdade prevaleceu, os militares cumpriram o seu dever e nós, do lado de cá, o repórter, sem sigla política ou partidária, cumpriu o seu.